Salve Tricolor Paulista, salve, salve nação, Drex aqui na Sonora e o mercado da bola com transferência de ex-jogadores do São Paulo, sim, tá rendendo uma bolada. O problema é a gente saber para onde vai esse dinheiro. A gente sabe que não chega de tudo de uma vez, mas a gente também fica naquela dúvida em qual lugar está sendo investido toda essa grana que o São Paulo vem recebendo com transferência de ex-jogadores. Tem uma lista, hein? Tem uma lista e tem valor e a gente vai passar aí para vocês ficarem por dentro também, porque é importante, né? É importante a gente saber sobre a grana do São Paulo Futebol Clube. E tem o lateral, hein? Lateral com reunião para definição, para selar a contratação até que enfim, hein? Até que enfim, um lateral esquerdo, exatamente. Mário Rui. É esse o nome da vez no São Paulo e parece que realmente aí tá tudo encaminhado para fechar com o nosso tricolor. Vou trazer aqui os detalhes dessa informação. Fica ligado, fica por dentro. Seguinte também, hein? Amanhã é dia de Choque Rei. Dia de Choque Rei com Klaus no apito e muito provavelmente um time reserva que, olha, na minha visão, é perigoso. É perigoso pelo adversário, é perigoso ali pelo local da tabela do São Paulo aí também no Campeonato Brasileiro, mas também a gente tem um jogo super importante que é da Libertadores na próxima quinta-feira. Vamos comentar bastante sobre o jogo de amanhã, lembrando que o jogo 4 horas da tarde, com transmissão da Globo e também do Premier. Fechou? Bom, com essa introdução, aquele likezão. Likezão aí para dar aquela fortalecida no canal, a sua inscrição também, que é super importante, é lógico. Conto com a sua opinião aí no campo dos comentários, tá? Bom, antes da gente falar um pouquinho sobre o Mário Rui, né? O lateral esquerdo que o São Paulo está pretendendo contratar. Hoje teve um evento lá na Sal Store do Alpha Shop, muito legal, muito bacana. Eu, o Barolo e o Teclas estávamos por lá, trocando aquela ideia com a galera que foi chegar, foi conhecer, né, um pouco mais da loja e também da nova camisa 3 do São Paulo. Eu já deixei a minha opinião aqui que não gostei, né, do formato que foi representado a torcida que conduz, né, com o design da camiseta, não é verdade? Mas eu não disse que a camiseta era feia, era horrorosa. Só não gostei do design. Eu acho que poderia ter sido aí uma outra abordagem, a não ser ali aquela alusão, né, aos sinalizadores ali na entrada do ônibus do São Paulo, principalmente em jogos importantes. Vi pessoalmente a camiseta, né, a camisa nova do São Paulo e pessoalmente ela até que me agradou um pouco, ela não é tão feia assim, mas não continua agradando para mim o design, o jeito que foi feito. Para você, convido aí que você conheça, né, veja ali pessoalmente a camiseta para tirar as suas próprias conclusões. Conversamos bastante, né, com a galera que colou ali na loja e tudo mais. Muita gente gostou da camisa, muita gente comprando essa nova camisa. Então, talvez aí muita gente possa até mudar de opinião e achar a camisa legal. Eu continuo com a minha. Não gostei do design, mas pessoalmente a camisa até que não ficou ruim, tá? Pelo menos essa é a minha opinião. Se você já tem a sua opinião formada sobre a camisa, deixa aí no campo dos comentários, deixando um abraço para todo mundo que fortaleceu e veio trocar aquela ideia lá na loja da Sal Store, no shopping de Alphaville, tá? Um abraço para toda a galera da loja também, tá? Bom, mercado da bola e sim, Mário Rui, jogador aí de 33 anos, jogador do Napoli, não é verdade? Português aí, e a informação é do jornalista Valentim Furlan, para passar, lógico, a fonte aqui para vocês, tá?
jogador, né, e o staff estão tentando aí uma negociação de rescisão de contrato com o time italiano. Então aí o jogador ficaria como um agente livre, sem clube, podendo se transferir até, né, se conseguir essa rescisão, até ser negociado, né, até tentar aí uma contratação fora da janela que vai até o dia 2 de setembro. Mas o São Paulo tem sim interesse, o São Paulo já teve conversas com o staff do jogador e bem provavelmente para a próxima semana deve haver aí uma reunião para tentar fechar essa negociação. É lógico que o São Paulo aguarda realmente, né, esse acordo entre o Napoli e o jogador por uma possível rescisão, até porque o São Paulo não tem grana para tirar um cara desse de um time italiano. Lembrando que, se não me engano, ele tem contrato até o final de 2026. Então, é praticamente ali sem chance para o São Paulo tirar o jogador do Napoli, pagando multa ou algum valor. Né? A gente sabe como o São Paulo trabalha no mercado da bola. Mas, se pintar uma rescisão, sim, é bem possível que o Mário Rui seja jogador do São Paulo muito em breve, caso todas as tratativas e negociações se finalizem, né? Lógico, tem ali a parte contratual do jogador para ver se aceita ou não. O São Paulo ainda está conversando e aguardando uma possível rescisão do atleta com o time do Napoli. A minha opinião sobre o atleta ainda não tem uma formada, não conheço, para falar bem a verdade, o jogador, não acompanho, né, o campeonato italiano. Então, quer dizer, o engraçado é que o São Paulo deve estar monitorando bem esse mercado, né, e o futebol italiano, até porque o Marcos Antônio é jogador da Lazio, né, mercado italiano, e o próprio Juan, zagueiro também, que ainda não foi anunciado pelo São Paulo, era do Sassuolo também, do futebol italiano. Então o São Paulo está aí firme e forte, atacando o mercado do futebol italiano, e vai ver se consegue trazer aí o lateral esquerdo Mário Rui, tá? Pelo que eu acompanhei bem por cima, assim, muita gente falando bem do jogador, apesar da idade um pouco elevada, né, 33 anos, mas é um jogador que vem atuando muito bem pela equipe do Napoli, né? Parece que teve alguma outra contratação por lá e parece que ele vai acabar perdendo um pouco de espaço, até por isso aí o jogador tenta uma rescisão aí amigável com o Napoli, para quem sabe vestir o nosso manto tricolor. Deixa a sua opinião, já tem uma opinião formada sobre o Mário Rui? Deixa aí no campo dos comentários, eu vou me informar e é lógico, nos próximos vídeos a gente vem trazendo, lógico, atualizando toda essa informação aí do Mário Rui, tá? Bom, falar de grana alta aí no São Paulo referente à janela de transferência e jogadores que já passaram pelo São Paulo, que ainda estão rendendo uma grana para o tricolor, tá? Nesse exato momento, até a última negociação, 79 milhões de reais. Só nesse ano de 2024, o São Paulo já faturou aí com venda, transferências de jogadores que eram do São Paulo. O único jogador que era do elenco que vai entrar nessa lista é aí o Diego Costa. Tem o Juan também, né? Mas o Juan a gente nem conta. Diego Costa até tinha um pouco mais de participação. E os jogadores que fazem parte dessa lista, se liga: Thales Costa, Lucas Perry, o Diego Costa, que eu já falei, Gabriel Neves, Thales Vander, Maioli, Lianco, Gabriel Sara, Emerson Royal, Henrique Miranda, Juan Palmiber e também o David Neres, que está indo exatamente para o Napoli, né? Time aí do jogador Mário Rui. Jogadores esses que eu falei aí que renderam grana, ou então o São Paulo conseguiu segurar aí porcentagem de uma possível venda. Eu acho que é super importante você ter aí alguma porcentagem nos jogadores, até por causa disso, né? Você futuramente acaba aí ganhando uma grana sem perder jogador. E o São Paulo até agora 79 milhões. E detalhe, hein? A gente está acompanhando aí o mercado da bola e as negociações de transferências. Antony e Casimiro ainda podem ser negociados nessa janela. E é lógico,
vai vir grana alta para o São Paulo, caso ocorra aí, né, sobre o Casimiro, o Antony, tem o Tuta também e também o Morato, jogadores aí que tem um mercado bem movimentado e podem se transferir ainda nessa janela, lógico, aí rendendo uma grana para o São Paulo. Informação lá do blog do São Paulo, tá? E amanhã, meus amigos, amanhã tem Choque Rei com muita especulação e muita coisa rolando entre Palmeiras e São Paulo. Antes disso, primeiro link do comentário fixado aí, loja do Drex, dá aquela moralzona pro Drex, estou trajado aqui do Trimundial, a nova estampa, né, dos títulos mundiais, dá uma olhada lá no site, dá uma conferida, várias estampas, tem Tele Santana, tem gritos da torcida, tem pedaços do nosso hino também, muito legal você ali carregar e vestir o verdadeiro sentimento do torcedor tricolor, tá? Pagamento no cartão, 6 vezes, sem juros, naquela parcelinha, no Pix também e no boleto bancário. Dá uma liga, peita de responsa, de qualidade da loja do Drex. Linkzão aí no primeiro comentário fixado, fechou? Quem puder ajudar, dá aquela fortalecida lá, fechou? Bom, São Paulo fechou a preparação, então, para o Choque Rei, um treino, né? Um treino, já que os jogadores, depois do jogo de quinta, teve a viagem, teve o descanso, lógico, né? O São Paulo treinou hoje ali com algumas peças que muito provavelmente devem ficar de fora. Pelo menos ali os mais velhos. Estão cogitando Lucas fora, estão cogitando Luiz Gustavo fora, até o próprio Rafael fora dessa partida, né? Muito bem vem se falando aí, que a gente vem acompanhando as informações sobre esse jogo aí, então é bem possível que o São Paulo esteja um time de misto para reserva, né? E o Palmeiras, que também, né, tem confronto importante ali com o Botafogo, o Palmeiras, eu acho que numa situação até mais complicada, vai jogar em casa e precisa correr atrás do resultado porque acabou perdendo, né, o primeiro jogo para o Botafogo. O São Paulo joga na quinta-feira, né, teve um empate lá no Uruguai e uma vitória simples para o Tricolor, dá a classificação para as quartas de final da Libertadores. Mas Libertadores é só quinta-feira, meus amigos. O jogo é amanhã, né? Segunda, terça e quarta. Pode até dar uma folga para os caras na segunda, treina terça, treina quarta, não tem viagem, não tem nada, jogo na quinta no Morumbi. Será que precisa realmente entrar com um time misto para reserva? Aqui eu já estou deixando a minha opinião, tá? Eu iria com força máxima para essa partida, tá? Eu acho que dá sim para esticar um pouquinho essa corda aí. O São Paulo teve um jogo complicado lá no Uruguai, onde, na minha opinião também, daria até para ganhar o jogo, porque o time do Nacional é um time horroroso, né? O São Paulo que acabou cozinhando o resultado ali e segurando esse empate, né? Teve um treino só, mas os caras estão descansados. Até porque no jogo antes do Nacional foi o time reserva. Os caras estão descansados. E se você voltar um pouco atrás, o São Paulo teve uma sequência muito grande de jogos sem mudança no time, com o time titular. Então, 3 jogos. Será que o São Paulo não consegue colocar aí um time titular 3 jogos em sequência? Porque são jogos importantes. São jogos aí que o São Paulo precisa somar pontos no Campeonato Brasileiro. Hoje o Fortaleza ganhou. Se o São Paulo vence amanhã, vai a 41 pontos. Indo a 41 pontos, fica 4 pontos atrás do time do Fortaleza, que hoje é o líder. Amanhã vai ter Botafogo e Flamengo. São 2 times que estão à frente do São Paulo. Deixa os caras se pegar. Palmeiras e São Paulo amanhã, lá no Allianz, é confronto direto. Os 2 times têm 38 pontos. Os 2 times têm jogos importantes na próxima semana.
mas eu vejo o São Paulo mais preparado e com condições de colocar sim o time reserva, o time titular. Respeito quem prefere poupar os jogadores, respeito a opinião de todo mundo, mas a minha opinião é essa. Eu não colocaria nenhum time misto, muito menos um time reserva, para jogar um clássico contra o Palmeiras. Vocês lembram quanto que foi o último jogo do São Paulo contra o Palmeiras, lá no Allianz? Ou vocês esqueceram? Meus amigos, meus amigos. É bem complicado. Vocês lembram a traulitada que a gente acabou tomando, não é verdade? Então, entrar com um time que não seja o titular, mesmo com o time do Palmeiras também podendo sendo um time misto ou até mesmo um time reserva, é complicado. É muito complicado. E é por isso, por ser um clássico, por ser um jogo de 3 pontos importantíssimos no Campeonato Brasileiro, eu iria com o time titular amanhã. Sem dúvida nenhuma. Ah, Drex, mas pode machucar alguém, grama sintética e tal. Os caras machucam no treino, velho. E eu tenho certeza que não vai machucar. Tenho fé. Porque eu quero os 3 pontos. E seria muito importante essa vitória do São Paulo amanhã contra o Palmeiras. Não que o time misto ou o time reserva não possa vencer o jogo. Se for, velho, se entrar esses caras, vou torcer do mesmo jeito. E vou torcer para uma vitória. Mas eu não arriscaria o Campeonato Brasileiro. Iria com o time titular. Deixa aí a sua opinião. Time titular, time reserva, como você iria para o jogo nesse clássico Choque Rei? E a arbitragem também, né? Porque o Palmeiras em crise, Palmeiras com dificuldade, 4 jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro. Tá difícil? Chama o Klaus. Exatamente. Rafael Klaus de São Paulo é o cara do apito, é o cara que vai apitar o jogo de amanhã, com os assistentes Danilo Manes e também Daniel Zioli. E o VAR, Rodolfo Toschi Marques, do Paraná, tá? Os auxiliares também são de São Paulo. Então, quer dizer, vai com time misto, com time reserva e com Klaus no apito ainda, meus amigos. É correr muito risco, né? É correr muito risco. E detalhe, hein? Sem Zubeldia também. Zubeldia que está suspenso, cumprindo mais uma suspensão, o Zubeldia. Então, Maxi Cubreiras deve ser o cara que vai ficar ali na beirada do campo para esse clássico do Choque Rei. Deixa aí no campo dos comentários se é time titular, time misto, time reserva. Qual a sua preferência? Eu sei, eu dou prioridade para Libertadores. O jogo do Nacional na quinta-feira é essencial. E para mim tem até que golear pelo time horroroso do Nacional que é. Mas o Campeonato Brasileiro, como estamos na tabela, confronto direto com o Palmeiras, clássico, time reserva, time misto, mas nem lascando, mas nem ferrando para mim, time titular, mas quero saber a sua opinião sobre a escalação e também aí o seu placar. Qual é o seu palpite para esse jogo? Deixa aí no campo dos comentários, fechou? Amanhã a gente volta com a live de pré-jogo, né? 1h15 antes da partida a gente vem com aquela resenha bacana, com a escalação oficial, espero com a escalação titular do time. E é lógico, logo após o apito final, a gente tem análise e as notas do pós-jogo. Um ótimo final de semana, um ótimo sábado, um ótimo domingo, ótimo jogo amanhã e a gente se tromba depois da partida e é lógico, na live de pré-jogo. Tamo junto, é nóis.